Som. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a este culto. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, no versículo 15. Hoje dando início à série Cristo acima de tudo, que será todos os domingos de junho. O Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, estamos na presença dEle, e isto é muito bom, porque Ele nos guardou e nos protegeu e nos concedeu essa graça, né? O fato de nós estarmos aqui na presença dEle é uma graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Ele escolheu nos abençoar. Se você está aqui é porque o Senhor escolheu te abençoar. Talvez você não estava com muita vontade de vir hoje, estava muito frio, um dia, uma noite gelada, você pode, de repente, até ter pensado, quer saber, hoje eu vou ficar em casa, mas o Espírito Santo falou no seu coração, não, vai para a igreja, vai lá, e aí agora você está aqui, e isso é muito bom, porque você está no lugar certo para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler então, a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu amo esse capítulo de Colossenses, porque mostra a supremacia de Cristo, o Cristo do qual nós viemos adorar, Ele que está acima de tudo e que está acima de todas as coisas. E tem um louvor que eu gosto muito, que o nome do louvor é Deus, Tu és santo, que tem um trecho que eu acho maravilhoso, quando nós dizemos o que Ele é: maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim, santo, santo, santo é o teu nome. E um dia Ele esteve aqui, um dia Ele vai voltar e vai nos buscar, amém? Vamos orar e dar início a este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na Tua presença neste momento, Senhor. Ó Pai, nós já sabemos que o Senhor está acima de tudo, acima dos céus, acima da terra, Senhor amado, e que não existe outro nome acima do seu, Senhor. Ó Pai, se há um nome que tem poder, se é um nome que pode tudo, é o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, do qual nós proclamamos, do qual nós adoramos, do qual nós entronizamos, Senhor amado. Ó Pai, e neste culto nós queremos dizer: Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Pai, neste culto nós queremos Te adorar e dizer que Tu és maravilhoso, Senhor, e não existe outro igual a Ti. Ó Pai, por isso que este tema foi escolhido, Cristo acima de tudo, porque nós sabemos que Tu estás acima dos problemas, acima das potestades, acima dos obstáculos, acima
acima de tudo que vem contra nós, Senhor. Ó Pai, enquanto a luta vier, enquanto a tribulação vier e nos tentar parar, há um nome do qual nós devemos proclamar, há um nome do qual nós devemos chamar. O nome é Jesus, 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 Jesus Cristo. Aleluias. Sim, é o nome do qual quebra todas as barreiras, que quebra todas as cadeias, que quebra todo o mal. O nome é Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Este é o nome que está acima de todo nome. Oh, aleluia, Jesus. Ó Pai, se há alguém em nosso meio que está enfermo, que está triste, que está angustiado, com um coração contrito, ó Pai, talvez não queria nem estar neste culto aqui, ó Pai, veio porque o Seu Espírito Santo falou no coração, vai, ó Pai, essa pessoa se encontra aqui. Então eu quero te pedir no nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Ó Pai, fortalece essa pessoa, ó Pai, ó Deus, dê uma dose de ânimo, ó Deus, para que essa pessoa venha voltar, ó Pai, a sentir o desejo de estar na Tua casa, ó Pai, adorando e glorificando o Teu santo nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, Rei em breve vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim, santo, santo, santo. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com Teu poder
Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos, um momento de oferta, né? Vou estar ali no versículo aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Na tradição cristã, né, o dízimo era frequentemente entendido como um ato de expressão de reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? A oferta não, a oferta já é algo que precisa ser algo do coração. Não necessariamente um valor específico, mas aquilo que você tem de melhor a oferecer ao Senhor, né? E não necessariamente baseia-se apenas em algo de valor. Talvez você veio aqui e possa estar dizendo assim, mas eu não tenho nenhum valor para dar de oferta ao Senhor, mas você tem a sua adoração que você pode dar de oferta ao Senhor. A sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Mas você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, aqui está o QR Code, ali a chave Pix do nosso irmão Francisco, né? Você vai estar enviando um comprovante para aquele endereço, para aquela chave Pix ali, tá bom? Você que trouxe a sua oferta no envelope, tá ali, você pode estar colocando ali no gasofilácio. E nós estaremos orando agora pelos ofertantes, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai, Tu és o Deus que abre a porta, Tu és o Deus, Senhor, que abençoa. Tu és o Deus que não deixa faltar nada em nossa mesa, Senhor. Pai, por isso nós Te damos graças. Graças Te damos, Senhor, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, Senhor. Pai, graças Te damos porque o Senhor é aquele que, ó Pai, mantém o nosso emprego, nos dá forças para levantar de manhã e trabalhar. Ó Senhor, Pai, se há alguém em nosso meio desempregado, ó Pai, que essa pessoa venha, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para essa pessoa, Senhor, que precisa, Senhor amado. Pai, se há alguém em nosso meio, Pai, que talvez esteja dizendo no seu coração, mas eu não tenho nenhum valor para dar de oferta, Pai, mas eu quero Te dar nessa noite a melhor adoração, Senhor, o meu melhor louvor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor recebe a melhor oferta, ó Pai, e ainda que não seja, ó Pai, mesmo, ainda que não seja em dinheiro ou qualquer valor, a oferta que vem do coração, se a minha oferta de louvor sai do meu coração, Senhor, então assim o Senhor receberá. Pai, para aqueles que trouxerem o dízimo, Pai, que trouxe os dízimos, as ofertas, abençoa, Pai, essa pessoa no nome de Jesus. Eu Te agradeço, amém, Jesus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia! Glórias a ti, Deus. Recebemos agora a mensagem do Senhor. Aleluia.
Graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós leremos do 6 até o 9, até o 10. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós leremos do versículo 6. Acho que já foi colocado ali. Faremos a leitura em nome de Jesus. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Bendito e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, mais uma vez nós te damos graças porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Estamos iniciando mais uma semana, Senhor, na tua presença, prestando um culto de adoração, de louvor a ti, Senhor. Porque a ti, ó Deus, porque o Senhor merece toda a glorificação, toda a adoração, todo o louvor pertence a ti, ó Pai. Porque um dia o Senhor foi àquela cruz do Calvário e ali entregou a sua vida, morrendo por cada um de nós. E nós somos gratos a ti, ó Pai. Nós te amamos, ó Pai, por causa disso. E porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos amou. É por isso que estamos aqui. Enfrentamos o frio, enfrentamos o calor, enfrentamos as dificuldades. Senhor, mas é maravilhoso estarmos aqui na tua presença, te adorando, te louvando, porque o Senhor não é um homem qualquer. O Senhor, Pai, é a pessoa mais importante dessa terra. Por isso, ó Pai, nós te rendemos graças, louvor e adoração a ti, ó Pai. Porque foi para isso que nós nascemos, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Estamos aqui diante do Senhor e é por isso que nós te pedimos, ó Pai, que o teu santo e glorioso Espírito Santo nos aqueça o nosso coração com a tua presença, com a tua alegria, com a felicidade que vem do alto e que vem do Senhor. Sabemos, ó Pai, que viemos aqui e muitos corações estão tristes, estão preocupados, ansiosos, igual o meu. Mas, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, venha, Senhor, nos aquecer, venha, Senhor, nos fortalecer, venha, Senhor, nos trazer a esperança para que saiamos daqui, ó Pai, cada vez mais com essa certeza de que estamos no caminho certo. Por isso, Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar? Bom, nós vamos dar início a mais uma série aqui em Suzano, que é a Carta aos Colossenses. Na sala lá de cima, a sala dos jovens, pode-se dizer assim, né? Sala do Conecta, nós estamos ali estudando as cartas paulinas. O que eu achei que são as duas cartas mais importantes? Efésios, que fala do corpo, e nós estudamos, pregamos aqui, falamos aqui um pouquinho de Efésios, que é o corpo da igreja. É a igreja, é o corpo do Senhor. E agora nós estamos estudando lá em cima a carta aos Colossenses. Já estudamos toda a carta. Tanto estudamos que nós iremos pregar aqui na igreja. Eu vou dar início e depois os alunos lá em cima estarão pregando aqui também essa carta, né, sobre o cabeça dessa igreja, o cabeça desse corpo que é o Senhor. E quando nós olhamos para essa carta, o que a gente entende? Cristo, ele é e precisa estar acima de tudo. É uma proposta difícil, é uma proposta difícil de viver, muitas vezes de entender, mas Cristo precisa ser e precisa estar acima de tudo, irmãos. De verdade, acima de tudo. E as outras coisas
que são importantes também em segundo lugar. Um pouquinho abaixo. Então, quando nós entendemos isso, que é o objetivo do apóstolo Paulo, é colocar Cristo como a principal fonte de vida, colocar Cristo como a principal doutrina, colocar Cristo como cabeça, é o lugar onde ele tem que estar, é o cabeça da igreja. Então, Paulo tem essa pretensão e ele envia essa carta aos Colossenses exatamente para colocar Cristo no seu devido lugar, que é como cabeça. Então, essa carta, nós vamos ver que ela é endereçada a cristãos. Então, se você é cristão, nós somos cristãos, é para nós essa carta. Só que esses cristãos estavam se desviando por filosofias humanas. Tá bom? Então, hoje, o que eu quero falar aqui hoje? Eu quero falar sobre a introdução dessa carta. Eu quero falar sobre a introdução e aos domingos nós estaremos falando aqui sobre Cristo também, sobre esta carta. E no final de junho, que é a nossa Santa Ceia, nós estaremos aqui tentando falar também de Cristo, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. Então é importante que você esteja aqui hoje, mas também esteja domingo que vem, o outro domingo, e na Ceia do Senhor. E aí nós vamos falar também sobre a pessoa de Cristo, tá bom? Então você já está aí convocado a participar da mesa do Senhor, tá bom? Vamos lá então. O primeiro versículo que o apóstolo Paulo vai falar aqui, e assim, irmãos, a mensagem de hoje, ela é um pouquinho assim sobre algumas coisas técnicas sobre a carta, mas também vai trazer ensinamento para a nossa vida hoje também. Então não fica assim, pastor, você vai trazer aqui uma aula e tal. Não é. É uma pregação, mas eu quero trazer alguns detalhes sobre a carta, sobre essa pessoa que escreveu, para que nós entendamos, aprendemos que Cristo, ele é uma pessoa mais importante também, que o apóstolo Paulo, ele escreve sobre essa pessoa, mas também que nós vamos entender que Cristo, ele é, na carta, ele tem uma supremacia nessa carta, tá bom? Então, essa é a minha ideia aqui. Mas se você falar igual o pastor falou ontem, né? Se você entender, pelo menos que Cristo, o tema, que ele precisa estar acima de tudo, tá bom demais, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta como uma carta comum, né? Então, a gente entende que uma carta, ela precisa ser lida do começo, meio e fim. Né? Às vezes a pessoa pega um pedacinho da carta, já faz ali uma doutrina, e já prega aquilo, já ensina aquilo. Não. Como nós fizemos lá em cima na sala do Conecta. A gente leu o começo, a gente leu o meio e a gente concluiu. Né? A gente concluiu. Onde isso terminou? Na família. E Efésios termina onde? Na família também. Não é interessante? Então, o que isso nos mostra? De que uma pessoa, quando ela entende que Cristo ele é a principal fonte de vida e que ele está acima de tudo, a família, o casamento, a sua vida profissional, ela vai dar tudo certo. Ou seja, vai correr tudo bem. Porque nós entendemos que Cristo ele é o cabeça, é ele que ensina, é ele que provê. Mas vamos lá, vamos entrar na carta. Colossenses 1, e o primeiro versículo, Paulo começa dizendo o seguinte, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Só aqui, irmão, já daria uma pregação. Por quê? Paulo, ele começa mostrando quem é o destinatário dessa carta. Ele começa mostrando quem é ele. Ele começa dizendo, olha, sou eu que estou escrevendo. Sou eu que estou mandando essa carta para vocês. E ele fala assim, olha, eu sou apóstolo de quem? De Cristo. Pela vontade de quem? De quem, irmãos? De Deus. Não é uma vontade humana, não é uma vontade política, não é uma vontade de seres humanos, não. Não é uma vontade ideológica, não é uma vontade cultural, não é uma vontade histórica, não é uma vontade que depende da cultura, não. É uma vontade divina, é uma vontade de Deus. Amém? Hoje nós temos muitos apóstolos que se autodenominam apóstolos pela vontade humana. Então, hoje em dia já não tem mais apóstolos como esses apóstolos aqui. Como Paulo, como João, como Pedro. Não, porque esses apóstolos
eles andaram com Cristo, eles tocaram em Deus, eles pegaram Deus, eles comeram com Deus, eles viram Deus, eles foram ensinados por Deus. Os apóstolos de hoje não. Tá bom? Por isso que não tem mais apóstolo como esses aqui. Mas Paulo fala, olha, eu sou apóstolo de Cristo pela vontade divina, pela vontade de Deus. Então, esse cidadão, ele tem autoridade para escrever, para falar, para ensinar e para falar tudo aquilo que nós vamos aprender aqui aos domingos. Ele tem autoridade. Mas ele fala também que o irmão Timóteo está junto com Paulo. Mas olha só o versículo 2, que interessante, ó. E aos santos e fiéis, aqui ele começa a mostrar o destinatário. Eu falei errado, né? Paulo é remetente. Aqui agora começa a mostrar o destinatário dessa carta. Quem são? Os santos e fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, há uma igreja. Irmãos que já foram convertidos, que aceitaram Jesus e por algum motivo eles estavam se desviando. E é por isso que Paulo envia essa carta. Mas olha o que Paulo fala. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aqui é o remetente. Aqui é o destinatário. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que a paz e a graça, até aqui, Paulo coloca na ordem correta. Para que nós entendamos ou que tenhamos a paz, nós precisamos receber primeiro o quê? A graça. Então, quando eu entendo e eu recebo a graça, eu tenho que agora? Paz com Deus. Por que isso, irmãos? Porque antes de receber a graça, nós éramos, como diz o pastor ontem, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Mas quando nós recebemos a graça, entendemos a graça, nós agora temos paz com Deus. Já não somos mais em guerra com Deus, nós temos paz com Deus. E essa paz é uma paz que o mundo não pode dar. É a paz que vem de Deus. É a paz que em meio às lutas, às dificuldades, eu estou feliz. Eu estou alegre. Eu estou contente. É praticamente aquilo que o pastor disse ontem. Aquilo que nós falamos ontem. Aquilo que nós viemos falando ao sábado. Meu irmão, quem tem Jesus pode passar qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema, continuará feliz, continuará alegre. Por quê? Porque essa alegria, como diz o Fernando no começo, ela vem do Senhor. E dos adjetivos do Senhor é, Ele é o príncipe da paz. Conselheiro, príncipe da paz. Então, quem tem Jesus, irmãos, quem tem Jesus, tem paz. Você está em paz aí? Amém? Lembram do vazio que o pastor falou ontem? Aquele vazio que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. E a gente não consegue dormir, a gente fica preocupado e fala, Senhor, esse vazio nós não temos mais. E nós vamos entender o porquê. Vamos seguir então. Vamos lá. Informações da carta. Ih, já veio o pastor com detalhes que não importam. Importa, irmãos. Tá bom? Vamos lá então. Informações da carta. Quem é o autor? Vamos lá. Paulo, apóstolo Paulo. O local. Ele estava onde? Em uma prisão. A primeira ou a segunda? A última, porque daqui ele seria morto. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Então, assim, aí a gente começa a ler a carta, a entender a carta, a revisar a carta, a ler de novo, fala, poxa, mas esse cara está preso. E ele começa a escrever essas coisas gloriosas, essas coisas não dá para entender, né? Por quê? Porque Paulo entendeu a graça, ele vive a graça e aí ele tem paz. E mesmo preso, com um soldado 24 horas amarrado a ele, ele tem paz. Não é maravilhoso isso, irmãos? Hoje você está solto, eu estou solto, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, temos dificuldade, mas você está solto. Paulo não. Paulo estava preso com um soldado 24 horas, amarrado com ele, e ele escreve essa carta. Tá bom? A igreja foi fundada por volta do ano 53, depois de Cristo. Essa informação está em Colossenses 1:4-8, nós vamos ler.
composta de uma miscigenação de cultos, ministérios ali, com ritos e veneração a divindades gregas. Então, olha só onde essa carta ela estava, onde o apóstolo Paulo estava inserido, a igreja estava inserida no meio de um povo grego, né? Lógico. E ele tem um propósito. Qual é? É uma carta cristológica, cristocêntrica. Para quê? Para corrigir o secretismo religioso, religiosidade e também o relativismo. Quem estava nas aulas em cima entende que nós falamos bastante nisso. Em religiosidade e em relativismo. Tá bom? Legalismo e relativismo. São duas coisas que matam a igreja. Primeiro, a religiosidade. Ou seja, o legalismo mata a igreja. Mas também o relativismo mata a igreja. Tá bom? Então, essas coisas estavam ao redor da igreja. Era a cultura daquele mundo. E essa cultura do mundo estava entrando aonde? Na igreja. Tá bom? Então, o objetivo do apóstolo Paulo é exatamente isso, é corrigir, é trazer a igreja para Cristo, é trazer a igreja, é trazer centro, é trazer Jesus para o centro da igreja. Que foi, quando eu cheguei aqui, eu sempre falei isso para vocês, falei para o grupo de louvor, falei para o conselho e falo para a igreja. Nós precisamos cantar Cristo, pregar Cristo e viver Cristo. Os louvores precisam adorar a Cristo. Os louvores precisam adorar a Cristo. E quando nós fazemos isso, parece que é algo maravilhoso. A igreja ela começa a entrar nessa vibe também. E aí Deus começa a abençoar. Por quê? Porque não é o pastor que é o centro. Não é o profeta que é o centro. Não é as pessoas que são o centro. Não é a placa da igreja que é o centro. Não, é Jesus que é o centro. É por isso que quando eu termino o culto, eu falo assim, olha, palmas para Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor dessa igreja. É Ele que manda, é Ele que é a cabeça. E não só de palavras, nós precisamos viver isso. Tá bom? Então eu procurava experiências estáticas, místicas e precisava atentar para a centralidade de Jesus, ou seja, o cabeça da igreja. A igreja precisava voltar para Cristo. É como a reforma protestante. A reforma protestante, o que fizeram? Eles começaram a se desviar, e aí Lutero, o que Lutero faz? Faz uma reforma. Coloca de novo a igreja no centro. Né? Então, é o que o apóstolo Paulo está fazendo, escreve para isso, tá? Vamos seguir. A cidade de Colossos, ficava no vale do rio Lico, da parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia, tá bom? Então, é uma informação importante. E aí, ela se tornou hoje desabitada. Por quê? Por causa de algumas cidades que se afastaram e também morreu. Uma delas, Laodiceia, que vocês sabem que Laodiceia é uma das cartas que Jesus manda lá do Apocalipse. Houve muitos terremotos, e com esse terremoto a cidade ficou desabitada, tá bom? Em que ano isso? 60 depois de Cristo, tá bom? Vamos lá, a igreja, fundada do tempo da terceira viagem missionária, essa informação está lá em Atos 18, 23, nós não vamos falar. A partir de Éfeso, o evangelho se espalhou por toda a província. Nasceu entre 53 e 56, na casa de Filemão e Onésimo, que a gente sabe a história também. Paulo não conhecia a igreja, Paulo não foi lá, ele não conhecia essa igreja. A igreja estava ameaçada por um falso ensino religioso. Então assim, irmãos, o que mais ameaça uma igreja? O que mata uma igreja são ensinos religiosos que entram na igreja e começam a matar essa igreja. A gente pode até pregar aqui a Bíblia. Pode até pregar a Bíblia aqui. Podemos pregar e não ser bíblico. Vocês entendem isso? A gente pode vir à igreja e não ser bíblico e não ser igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá bom? Vamos lá. A carta. A visão gnóstica propunha a existência de inúmeras emanações de Deus, como venerar anjos. Está lá em 2,18. E Cristo era visto como mais uma dessas
venerações. Cristo era mais um. Isso levou Paulo a ressaltar a supremacia de Cristo em Colossenses 1:20. Então Paulo refuta tudo isso e coloca Cristo no centro. Ou seja, Cristo acima de tudo. Cristo é suficiente. Não precisamos de mais de nada, irmãos, se não for Cristo. Mais nada. Só Cristo basta, Ele é suficiente. Tá bom? Então é isso que é o propósito da carta. Vamos lá agora. Conseguem ler aqui? Conseguem? Eu peguei Filipenses, porque Filipenses, Paulo também está preso. Então é o mesmo contexto. Mas olha que interessante, para nós entendermos um pouquinho. O que está amarelo é para você, é para dar uma ênfase nesse texto. Olha só. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Olha, o cara está preso. O cara está preso. Escrevo-lhes de novo a mesma coisa. Não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Sabe quando você vem aqui e fala, poxa, de novo a cultura do reino? O pastor veio de pregar de Cristo de novo? Aí faça as palavras de Paulo. Irmãos, eu não me canso de pregar Cristo todo sábado. Não me canso. Por quê? Porque é segurança para vocês, é segurança para a igreja. É segurança. Então, aí, perceba que quantos cuidados o apóstolo Paulo usa. Olha quantos cuidados. Aí vamos lá. Ele começa, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os falsos, com a falsa circuncisão. Com quem Paulo está falando? Com os judeus. Então, esses três adjetivos ruins é para esses caras. Cães. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai falar o porquê. Olha só. Ele fala assim, ó. Circuncidado no 8º dia de vida, pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à injustiça que há na lei, irrepreensível. Esse cara tinha, né? Ele tinha razões para se gloriar. Mas olha o que ele fala. Está vendo aquele mais em vermelho ali? Esse mais, irmãos, é um mais assim que mostra o amor de Deus. Mostra a graça de Deus. Mostra que Deus espera de nós somente uma coisa. Fé, confiança e esperança nele. Somente isso. Porque tudo que nós consideramos, irmãos, se você acha que você guarda a lei, se você acha que você é bom, se você acha que você é perfeito, nada disso serve para Deus. Nada disso. Eu coloquei mais entre parente graça. Por quê? Se você respira hoje, se eu respiro hoje, é graça. Se você tem trabalho, se você anda, se você fala, é graça. Se você tem uma casa, se você tem um esposo, se você tem uma filha, se você tem um filho, é graça. Então, ele fala assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a supremacia, grandeza e conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por cuja a causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que tudo aquilo que nós achamos que é bom, que é legal, ou seja, o que eu vou falar aqui, eu não quero dizer que a lei não é importante, não é isso, tá bom? O que eu quero dizer é que nós vivemos muito isso, principalmente na promessa, aquela ideia de que
se eu faço, eu sou melhor que o outro. Já viu isso? Aquela ideia de que nós aceitamos a Cristo, aceitamos Jesus, estamos salvos, mas se você não faz isso, você não é salvo. Ou seja, é Cristo mais alguma coisa? Onde nós aprendemos que é Cristo pela fé e somente isso. Mas já viu aquela pessoa que fala assim, olha, você aceitou Jesus, mas, cara, você não guarda o sábado, puxa, falta alguma coisa em você. Quem já viu isso? E eu não estou dizendo que não é para guardar o sábado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando aquela pessoa acha que porque faz isso, ela é melhor do que o outro. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando assim, olha, gente, eu sou a melhor pessoa para me considerar melhor do que os outros. Mas tudo isso eu considero como o quê? Esterco, para ganhar a Cristo. Vamos seguir. Legalista, nós aprendemos lá em cima. Legalista, isso define o cristão? Vamos lá. Paulo, ele era tudo. Isso. Circuncidado no 8º dia, legalidade. Tinha para falar. Linhagem de Israel, ele tinha legitimidade. Da tribo de Benjamim, uma identidade. Hebreus de Hebreus, credibilidade. Quanto à lei, fariseu, capacidade. Quanto ao zelo, o que ele fala? Perseguidor, objetividade. Ele era firme, ele era zeloso. Quanto à justiça, lei irrepreensível. Agora, o que ele fala para nós? Isso define o cristão? Não. Porque isso é o que, irmãos? Paulo fala que é o quê? Legalismo. Legalismo. Então isso não define o cristão. Vamos seguir. Relativismo. Eu abreviei ali a verdade, tá? Relativismo. Verdade absoluta que não é verdade absoluta. Ou seja, é uma verdade absoluta que não existe verdade absoluta. Isso está no mundo aí fora? Tá. Em Colossos estava? Estava. A igreja estava correndo perigo? Estava. Agora vamos lá. O relativismo, eu coloquei ali, ela não tem forma, ela não tem cor, ela não tem cheiro. Ela é algo que é abstrato. Porém, ela toma forma. E uma forma que mata a igreja. O relativismo no mundo. O mal depende do ponto de vista, não é assim? Para você pode ser mal. Para mim, não. Hoje não é assim? Hoje eu mato uma pessoa, assassino, eu tenho as minhas razões, você tem a sua. O que importa é as minhas razões. Eu me separei, qualquer coisa. Eu levo para o relativismo. O aborto hoje, você considera que é relativista no mundo aí fora? É relativo. Para mim, o que importa é que eu quero ser feliz. O que importa é que, para mim, isso é libertador. E é relativista. O casamento, o homossexualismo, a sexualidade, a pornografia, tudo isso é relativismo. O mundo vive hoje um relativismo. Tudo pode, depende do ponto de vista. Depende da cultura, depende do lugar, depende do ponto de vista. Só que isso é no mundo. Agora, não tem valor absoluto no mundo. Não tem, irmãos. Se você vê na internet, se você vê a filosofia, se você vê a psicologia, se você começar a ver isso aí, não tem um valor absoluto. Não existe. Agora, será que entrou na igreja também? Entrou. Vamos lá falar de valores absolutos da igreja. A igreja, ou a Bíblia, ela tem um valor absoluto? Sim, em tudo. Agora, o meu culto é do meu jeito. Não importa o que a Bíblia diz. Não importa o que é pregado. O
O que importa é que a Bíblia seja pregada. O que importa é que eu venha à igreja. Mas um culto, nós sabemos que um culto, ela é absoluto na igreja. Sim ou não? O culto não é os bancos. O culto não é a igreja. O culto não é isso aqui. O culto, ele é quando é cultuado, adorado, o Cristo, que é o centro do culto. Portanto, a igreja ela não tem importância nas quatro paredes se não tiver Cristo. Aquela ideia que nós falamos, olha, eu cheguei aqui, Cristo já estava, não é bem assim. Porque Cristo só está aqui se eu e você estiver aqui. Esse lugar só é santo se a igreja estiver aqui, se eu estiver aqui, se você estiver aqui, se Cristo estiver sendo pregado aqui, se Cristo estiver sendo cantado aqui, se Cristo estiver sendo orado aí sim, Ele se faz presente. E quando nós saímos daqui, irmãos, Jesus não fica aqui, apesar de Ele estar em todos os lugares. Mas aqui se torna 4 paredes, bancos, normal. Só que tem pessoas que falam, não, o culto é do meu jeito. Não tem um culto certo. Eu posso fazer desse jeito, daquele jeito. Não, e não é assim. Precisa ter palavra de Deus, louvores, não de autoajuda, mas que glorifique a Deus, que adore a Deus. Precisa ter oferta? Precisa ter oferta também. Precisa ter oração? Precisa ter oração também. Só que o que nós temos visto aí é um relativismo também dentro da igreja. Não preciso a isso, não preciso aquilo, pode tudo e não pode tudo. Tá bom? A oração. Tem gente que fala que a oração não é tão importante assim. A oração é do meu jeito. Não é do jeito que você faz. Você tem um jeito, eu tenho outro. Chorar pelo pecado? Para quê? E a pergunta para nós é, quando foi que nós, como diz o pastor ontem, quando foi que nós choramos pelo pecado? Quando foi que nós choramos, irmão, pela nossa maldade que está dentro de nós? Quando foi que nós choramos pelo aquilo que nós pensamos? Pelo mal que nós pensamos do outro? Quando foi que nós choramos e nos arrependemos diante do Senhor? Tem um relativismo também. Dentro da igreja, não tem ninguém também com valores objetivos ou valores absolutos. Não estou dizendo aqui, mas em algumas igrejas. Um acredita de um jeito, um prega de um jeito, outro fala outra coisa, outro interpreta de outro jeito. É isso, é aquilo, não tem um valor absoluto. Entendeu? Então, qual é a ideia para você hoje e para mim hoje? Que tenhamos um valor absoluto, irmãos. Qual? Cristo. Amém? Cristo. Ele disse algo importante para nós, olha, eu sou o caminho. Artigo definido. Ele não disse, eu sou um caminho, porque se ele tivesse dito, eu sou um caminho, teríamos outro caminho. Mas ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele mesmo. Agora, temos ou não temos uma verdade absoluta? Cristo, Jesus, Ele é a verdade absoluta. Esses caras aqui, ó, esse Platão e também aqueles nomes difíceis ali. Olha, o Davi leu aquele... Hã? Sim, esse cara aí. É ele mesmo. Vamos lá. Esses caras aqui, irmão, mudaram a história do mundo. Depois das guerras, depois ali do renascentismo, iluminista. Mas vamos ver que Platão e esse Descartes fala. Esse Descartes é aquele que fala assim, ó, René Descartes. Penso, logo existo. Esse cara ali ensinou um mundo que tudo passa pelo científico. Por exemplo, Jesus, ele multiplicou os pães. Ele vai dizer, se isso não for lógico, se isso não puder explicar, não pode ter acontecido.
Não dá para explicar. O Mar Vermelho não aconteceu. Então, esse Descartes disse, olha, se eu penso, logo existe, está tudo certo. Mas aqueles dois caras ali, ó, tá vendo ali? Aquele, vamos lá, Brasil? Qual é o nome? Tá. Colocavam a grande ênfase na autenticidade e na expressão pessoal, ou seja, nas emoções. Se eu sinto, está tudo certo. Não precisa passar pela razão. Se eu sinto, está tudo tranquilo. E hoje, a igreja não é assim? Olha, eu entrei no culto, o pastor pregou, o pastor leu a Bíblia, ele revelou a Bíblia que já está revelado, né? Ele pregou, não teve nenhum glória, ninguém falou em língua, foi tudo silêncio. Eu não senti, não foi de Deus. Então, esses caras mudam o mundo. Então, Platão falava o seguinte, olha, para mim isso aí não tem valor nenhum. A emoção. Mas o outro cara veio e falou, não, a emoção faz todo sentido. Isso entrou na igreja ou não entrou na igreja? Como que eu meço um culto, se ele é frio ou se ele é quente? É pela gritaria? É? Eu quero que vocês digam que não é, irmãos, pelo amor de Deus, tá bom? Não é. Não é. Se você entrou aqui, teve louvores que exaltaram a Jesus, teve a palavra de Deus, você aprendeu alguma coisa, você orou, você falou que Deus, então, isso é um culto onde teve avivamento. Mas vamos lá. Essas coisas aqui, irmãos, filosofia que nós vemos no começo lá de Paulo, é a mesma coisa de hoje. Quantos irmãos, irmãos, entram na igreja e falam assim, o culto não foi bom hoje? Não é verdade? Quem já ouviu isso aqui? O culto não foi bom. Só vocês? Eu já ouvi e eu já falei isso também. Mas eu aprendi. Eu aprendi que o culto não é para mim. O culto é para quem? Quem tem que achar que o culto foi bom? É ele que tem que aprovar. É ele que tem que receber. É ele que sonda os corações. É ele que sabe a sua intenção. É ele que sabe por que você veio aqui. É ele que sabe a sua motivação de estar aqui. É ele que sabe porque você deixou sua casa, deixou o aconchego do seu lar. É ele que sabe. Eu não sei. Portanto, eu posso gritar, posso sapatear, posso dar cambalhota e você sair daqui e falar, o culto foi bom, mas eu não sei qual foi o seu culto, a sua motivação. Mas Deus, ele sabe. Então, esses caras, irmão, mudam o mundo e esse cai na igreja. E hoje a igreja é seu sentir. Agora, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso sentir nada? Não, irmãos, é legal sentir. É bom sentir. Tem mensagem aqui que eu choro ali o tempo todo. Ontem eu chorei. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Ontem a irmã Jesuína, mais uma irmã ali, elas sentiram também. Isso faz parte. Isso é resultado de um culto bíblico. Isso é resultado. Não pode ser o principal. Tem que ser o resultado. Aí sim. Pode pegar fogo. Tá bom? Então isso entra na igreja. Vamos seguir aqui, irmãos. Ação de graça. Vamos seguir agora o apóstolo Paulo na carta. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Qual é essa palavra? O Evangelho. Que chegou até vocês. Tá bom? Então, só ali o apóstolo Paulo define um cristão. Fé, amor, esperança, evangelho e o último que eu quero falar no final. Vamos continuar. Ué, que susto. Vamos lá, ação de graças. Paulo falando, por todo mundo este evangelho vai frutificando. Lembra que o pastor falou ontem? Nós somos uma organização, mas nós somos um organismo que cresce. Vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. Irmãos, se nós não entendemos a graça, nós vamos sapatear.
Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Quem funda a igreja de Colossos é Epáfras, tá bom? Vamos lá. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Olha só a oração de Paulo, irmãos. A oração de Paulo é o seguinte: que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não ora para que a igreja ela sinta, viva de sentir, de arrepios, como diz o pastor Rivaldo, né? Hoje eu tive um arrepio. Ninguém faz como ele, né? Mas lembra do pastor Rivaldo como ele fala? Me arrepiou aqui. Não, ele fala que nós conhecemos o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em que tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a esperança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Então, o pedido de oração de Paulo é: sejam cheios da vontade de Deus. Aí a gente pergunta, mas qual é a vontade de Deus? Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus, irmãos, é que você viva de uma vida digna. Que você ore, que você leia a Bíblia, que você jejue, que você busque a Deus, que você seja uma boa pessoa, um bom cristão em todos os lugares. Para que vivam de maneira digna no Senhor, frutificando em toda boa obra. O que é obra, pastor? É o que você faz. É o que você fala. É o que você assiste. É o que você ensina. É o que você vive. Crescendo no conhecimento de Deus. Paulo não está falando, irmãos, de um conhecimento do mundo, secular. Porque se fosse René Descartes, Platão, eles estariam lá em cima, né? Porque os caras entendiam. Os caras eram conhecidos. Mas Paulo está falando de um outro conhecimento. Ele está falando de Cristo. Ele está falando de Jesus. Para que tenham toda a perseverança com alegria, dando graças ao Pai. Aí eu trouxe 2 textos. Vamos lá? Primeiro, deixa eu ver como é que está aqui. Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, Filipenses. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo a mesma coisa. Não me canso. Não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Agora, Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver em quem? Nele. Aí ele fala, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e a princípios elementares, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, e todo o poder, autoridade, vocês receberam a plenitude. Aqui eu concluo, tá bom? Fique de pé em nome de Jesus. O grupo pode vir aqui à frente, nós vamos cantar um louvor. Mas esse louvor, eu quero dizer o seguinte para você. Não perca a sua atenção aqui em mim, que eu vou terminar já agora, tá? Nós vivemos num mundo que ele é solar, sim ou não? Solar? Por causa do quê? Por causa do sol. Se nós tirarmos o sol, o que acontece? Vira uma bagunça. Não é assim? Acha que os planetas eles não iam ter o controle de si.
Nós, irmãos, a igreja, ela precisa colocar Cristo acima de tudo. Amém? Acima de tudo de verdade. E aí Paulo que fala o que define o cristão. Não é se eu guardo a lei. Não é se eu sou um sabatista ou se eu sou qualquer outra coisa. Não é isso que define o cristão. Mas o que define o cristão é quando Cristo é a coisa ou a pessoa mais importante da sua vida. Aí ele fala, olha, o que define o cristão é a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque ele morreu, ele ressuscitou, está vivo e vai nos buscar. Amor. Amor a quem? A Jesus. Pois eu obedeço a Bíblia, eu obedeço a palavra, porque ele me amou primeiro. Então eu amo a Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não coloquei ali, mas eu amo o próximo também. A esperança, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança, irmãos, não pode ser o governo que vai governar o país. A nossa esperança não pode ser o governo que vai governar o mundo. A nossa esperança não pode estar nessas coisas. Não, a nossa esperança é Jesus. E a nossa adoração é o que define o cristão. Fé, amor, esperança e adoração. Amém? Porque, irmãos, aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tempo, aonde você gastar mais tempo, aonde você se colocar com mais dedicação, ali está o seu Deus. É por isso que a Bíblia fala assim, olha, a igreja, os irmãos, os cristãos nasceram para adorar a Deus. Essa é a base da igreja. Nós não nascemos para evangelizar, nós não nascemos para pregar, nós não nascemos para cantar, nós não nascemos para ser pastor, nós não nascemos para isso. Nós nascemos exclusivamente para adorar. Amém? É adorar. Se nós tirarmos o sol, tudo vira uma bagunça. Se nós tirarmos Jesus de cabeça, irmãos, vai virar uma bagunça. E é por isso que hoje a igreja está bagunçada. É por isso que o mundo hoje vive um relativismo. É por isso que não temos verdade absoluta. Mas, irmãos, a igreja de Cristo, a igreja de Suzano, ela tem uma verdade absoluta. E essa verdade é Jesus. E nós adoramos a Jesus. Nós damos nossa vida por Jesus. Nós adoramos Jesus porque Ele é o sol da justiça. O choro pode durar uma noite inteira, pode vir muitas lutas, mas de manhã o sol da justiça nascerá. Amém? Portanto, é adoração. Então vamos adorar Jesus. Adore Jesus, não somente aqui, mas em casa, no seu trabalho, na sua vida. Adore a Jesus, porque é o lugar onde Ele tem que estar. É o lugar do sol, é o lugar de adoração. Nunca tire Jesus desse lugar. Ele foi elevado à maior altura possível. E Ele é o nosso Jesus. Então adora o Senhor. Dê o seu melhor a Ele. Adora o Senhor. Jesus acima de tudo. Jesus é centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Adora o Senhor. O início e o fim. Dê o seu melhor de dentro para fora. De tudo é sobre Jesus. Mostre para Jesus o porquê que você está aqui hoje. Jesus É por Ele. Eu saí de casa por Ele. centro de tudo que há. Jesus é O o desejo de centro adorar o Criador. tudo que O há. desejo de adorar esse Senhor maravilhoso. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Jesus, nada mais Nada mais importa.
glorifica o Senhor. E é por isso que Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? Ele é a cabeça. Todos nós, irmãos, somos nivelados. Não tem apóstolo, não tem pastor, não tem bispo, não tem nada disso. Não tem padre, nada disso. Ele é o cabeça da igreja. É ele, todos nós estamos abaixo dele. Iguais, debaixo de uma autoridade que é Cristo. Ele. Vamos orar a esse Jesus? Vamos orar. Vamos orar por algumas pessoas, orar pela nossa lista, orar por você, orar pela sua família, lembrar de alguém, nós vamos orar, porque é a oração. A palavra de Deus fala que Deus ele foi exaltado sobremaneira, sentou ao lado de Deus, à direita de Deus, e de lá ele intercede. Então é hora de orar. Orar pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua vida, pela sua casa. Ore por essas crianças aqui, ó. Pode deixar, filho, pode deixar, fica à vontade, fica tranquilo, pode deixar. Nós vamos orar por elas também. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor para que abençoe essas crianças, para que abençoe a sua vida, para que abençoe a sua casa, para que abençoe a nossa família. É hora de orar, é hora de orar. Graças a Deus essas crianças estão aqui, irmãos, graças a Deus. Elas não param mesmo, não tem problema. Mas elas estão aqui. Poderiam estar em outro lugar, irmãos. Então ore, agradeça ao Senhor que elas estão aqui, correndo, com saúde. Graças a Deus elas estão aqui. Amém? Então vamos orar. Vamos agora aproveitar esse momento e orar ao Senhor. Feche seus olhos e ore em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, principalmente por essas crianças, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cuide delas, Pai, para que o Senhor faça com elas cresçam crianças abençoadas, crianças saudáveis, crianças na Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, para que a influência desse mundo relativista, desse mundo legalista, desse mundo, ó Pai, que está perdido, ó Pai, não chegue até elas, mas que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa cuidar e elas cresçam crianças que façam a diferença na sua geração. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor para que o Senhor os abençoe e afaste todo esse mal aí do mundo, ó Pai, para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu oro também pela Tua igreja, oro pelas famílias, oro pela minha irmã Esther, oro pelos meus filhos, pela minha filha Sabrina, oro por esses nomes, oro por essa lista, oro por cada família aqui, Senhor. Cada família Suzano, que tem as suas lutas, as suas dificuldades, Pai, que não vê saída. Neste momento nós oramos em nome de Jesus, repreendendo, Pai, toda e qualquer seta maligna, toda e qualquer influência maligna, toda e qualquer influência desse mundo, seja repreendida agora em nome de Jesus. E haja paz, e haja bênção do Senhor em cada lar, em cada família aqui, Senhor. Nós possamos sair daqui, ó Deus, com o Senhor no nosso coração. É o mesmo que bradar do alto, não temas, Pai, em nome de Jesus. Deus Toda esta linda de pessoas doentes, elas sejam curadas em nome de Jesus. Visita, Pai, a minha irmã Esther, onde ela está agora, Pai. Em meio ao deserto, Ela seja curada para a honra e glória do Teu nome. Visita a Mayra, visita, Senhor, o presbítero, Pai, que não está bem, o presbítero Francisco, ele também seja curado em nome de Jesus. As pessoas que estão doentes, estão enfermas, uma gripe, uma dor emocional, uma dor física, abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh Deus poderoso, abençoa, Senhor, esse grupo de louvor, abençoa cada um deles, que eles continuem firmes, Pai, nesta missão, Pai, nesse lado do Evangelho,
abençoe, irmãos. Que você possa ir para sua casa e levar essa bênção para o seu lar, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. E que Cristo seja também acima de tudo na sua casa, no seu lar e na sua vida. Logo estaremos subindo lá em cima, tem um café. Nós vamos tomar um café, você é convidado especial. Estaremos ali juntos tomando esse café. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, Senhor, que esteve aqui. Nós te agradecemos, ó Pai. Eu quero despedir o teu povo dizendo que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do divino e doce Espírito Santo permaneça com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. E uma salva de palmas para quem? A Cristo, a Jesus. Só para Ele. Toda a honra e toda a glória para Ele. Vamos debaixo da bênção do Senhor.